Olá, meu nome é Brian e hoje vou apresentar o trabalho intitulado como Sugueno Lambda, uma alternativa para a medida de potência em sistemas de classificação baseados em regra fuzzy. O trabalho foi desenvolvido por alguns membros do grupo G-Info, sob a orientação do professor Hélida Santos. Então vamos para a introdução. Basicamente, a gente começa com o que é a classificação. A classificação é um processo onde alguns dados de entrada são rotulados baseados em um conhecimento pré-determinado. Já no sistema de classificação baseado em regra fuzzy, existem dois componentes principais, que é o KB, que é a base de conhecimento, e o FRM, que é o módulo de raciocínio fuzzy. Nós focaremos nosso trabalho no FRM. Então o KB é responsável por armazenar informações sobre o problema, já o FRM por classificar novos exemplos. Nós vamos explicar mais para frente as etapas do FRM e onde nós aplicamos nossa metodologia. Um ponto-chave no FRM é como as informações fornecidas pelas regras fuzzy são agregadas. Dois dos FRMs mais comuns são o Winning Rule, que utiliza uma função de agregação chamada de correspondência máxima, e ela se baseia na regra com o maior grau de associação, então uma única regra. Já a Additive Combination, ela é um pouco mais otimizada, ela utiliza uma função de agregação chamada soma normalizada, e ela, ao invés de levar em consideração apenas uma regra, ela agrega todas as regras disparadas para cada classe. Nós utilizaremos a integral de Choquet. Ela é muito eficiente, pois além de considerar a importância de cada atributo, ela utiliza a medida fuzzy, que pode variar. Então, a medida fuzzy que era muito utilizada nas generalizações de integral de Choquet é conhecida por medida de potência, ou do inglês Power Measure, então PM, e nós propomos a utilização de uma outra medida, chamada Sugueno Lambda. Então, as diferenças das duas medidas fuzzy são: a medida de potência ela possui um expoente Q, que é geneticamente aprendido, então ele roda um algoritmo genético por trás de cada iteração. Então essa fórmula pode se comportar como uma medida fuzzy diferente, dependendo do valor de Q. E se o Q for 1 para todas as classes, essa medida é estática. Já a Sugueno Lambda, ela resolve um polinômio, então a gente garante que ela nunca será estática para todas as classes, como a PM, e ela consegue levar em consideração o grau de associação dos dados para calcular um valor lambda, para só depois dar o valor fuzzy a ser agregado. Então ela consegue modelar a relação entre os dados. Então a metodologia. Nós utilizamos 27 de conjuntos de dados do repositório Kill e nós dividimos os datasets em 5 partes, cada parte contendo 20% dos dados, onde a gente alternava uma parte de treino, de teste e as outras 4 para treinamento. A gente ia alternando. Para a gente medir o desempenho geral do modelo, a gente fez a taxa de precisão, que é o número de exemplos classificados corretamente, dividido pelo número total de exemplos que foram realizados. E depois de calcular o desempenho de cada partição, a gente usa a média das 5 partições. Então as etapas do FRM. Ela é composta por 4 etapas. Nós focamos na etapa 3, que é onde nós utilizamos a integral de Choquet como função de agregação. Mas a primeira é o grau de correspondência e o grau de associação. Na terceira etapa nós temos o exemplo de classificação de grau de solidez. É aí que entra a função de agregação que nós utilizamos na integral de Choquet. E com a medida fuzzy, no caso a PM e a Sugueno. E por último a etapa 4, que é a classificação em si. Então a gente aplica uma função de decisão sobre o que foi devolvido pela função de agregação na etapa 3 para determinar o rótulo da classe correspondente. Então os resultados dos 27 conjuntos de dados, a PM ainda se sobressaiu em 14 deles, obtendo uma precisão média de 79,2%. Já a Sugueno teve uma precisão de 78,46% e sobressaindo nos outros 13. Aí nós realizamos um teste não paramétrico de Wilcoxon para confirmar nosso resultado. Então a gente pode ver que o R-, que seria a classificação correspondente à PM, ainda ficou em uma classificação superior. Porém, se nós levarmos em consideração um nível de confiança de 5%, nós podemos aceitar a hipótese nula e indicar que não há grandes diferenças entre essas duas abordagens. Então, nossa conclusão: a medida de potência ainda tem um desempenho melhor do que a Sugueno. Se considerarmos um nível de confiança de 5%, a gente pode dizer que as duas são equivalentes. E nós ainda acreditamos que a Sugueno é uma boa estratégia para melhorar a qualidade do sistema de classificação, pois ela modela a relação entre os dados. Então, como esse não é um estudo inicial, num trabalho futuro a gente pretende usar mais conjuntos de dados, não só 27, e bibliotecas otimizadas para resolução de polinômios e coisas desse estilo para a parte de código. Então essa foi alguma das referências que nós utilizamos nesses slides no trabalho da MPU. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail. Nós temos um trabalho numa versão estendida e a gente pode mandar para quem tiver interesse. Então muito obrigado.